Tá aí a entrevista do Sampaoli, entrevista bem rápida, né? Pelo que foi a partida também, algumas poucas perguntas, ele também sendo muito sucinto. Bom, o momento não é bom e aí ele fazendo respostas muito curtas. Ô, Léo, ele fala muito sobre as finalizações. A gente não teve criatividade ali no último terço de campo, ele fala sobre isso, mas ele diz que faltou contundência, mas isso pode voltar no domingo. Pode. É difícil acreditar nisso, né? Bom, no final ele deu uma esperança sobre o Arrascaeta, né? Que foi perguntado e disse que vai ser avaliado amanhã. Eu acho que ele deve estar desesperado por tê-lo de volta, sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele não contou a história de um jogo que não aconteceu, né? Porque a gente já viu o Teca, às vezes, ele mesmo chegar e numa coletiva e florear e fazer avaliações de coisas que não aconteceram. E ele mesmo admitiu que, assim, foi muito fraca a atuação da equipe em termos de criatividade. Ele não quis entrar muito na questão extracampo, na questão Marcos Braz, né? Disse que o dele é cuidar do campo. Comanda o que tem dentro de campo, ele mal comanda. Então, e nesse aspecto, né? Imagina a quantidade de coisa que ele tem para resolver dentro de campo se ele tiver ainda que responder pela ação do Marcos Braz, né? Então, acho que faz bastante sentido também ele não querer mexer nessa questão. Mas acho que o torcedor agora, mais que interessado em ouvir diagnóstico, está querendo ouvir solução, né? É igual quando você vai ao médico, o médico fala o que você tem, mas ele falou, beleza, mas qual que é o remédio? Não, o Sampaoli, pelo menos, ele tem essa coisa de bom. Nas entrevistas, ele fala realmente o que aconteceu no jogo, é verdade. Mas ele, de repente, esquece que ele é que tem que dar solução para esses problemas. E ele, quanto tempo o Sampaoli está no Flamengo? 38 jogos. 38 jogos. Desses 38 jogos eu ouvi, eu acho que mais de 30 jogos, depois dos jogos ele falar, falta contundência na minha equipe falta... Ou seja, praticamente desde que ele assumiu falta isso, ele é consciente disso, mas ele não conseguiu dar essa contundência à equipe do Flamengo. Agora, vamos esperar que no domingo aconteça? Pode ser. Mágica vai ser magia, né? Por quê? Ele não consegue dar essa contundência, Djalma, assim, qual é a tua leitura em relação a esse time do Flamengo? E por que ele piora a cada partida? É mais pelo clima? São jogadores que caíram de rendimento? Uma coisa leva a outra? Assim, eu acredito que eu vi o time do Sampaoli no Santos, eu vi o time do Sampaoli no Atlético Mineiro, e realmente era um time que tinha um formato de jogo, claro que tinha o dedo ali do treinador, e era um time que pressionava em cima, e era um time que pressionava em cima e tinha o domínio total do jogo, mesmo com o Santos, que era uma equipe tecnicamente superior ao Atlético. E no Flamengo, ele não conseguiu implementar isso. Acho que alguns jogos, eu acho que o jogo contra o Botafogo agora pressionou mais, o jogo contra o Fluminense, que foi um jogo bem marcante disso, o Flamengo conseguiu pressionar. Esse é o estilo do Sampaoli, mais de 38 jogos, ele conseguiu isso em 2, 3 jogos. Então, assim, não sei se esse elenco, por de repente já ter um formato de jogar há muito tempo, não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo. Mas esse mesmo elenco, tudo bem que há anos atrás, com o Jorge Jesus, exercia esse mesmo tipo de jogo, um jogo de pressão, um jogo bastante dinâmico, mais ou menos ao estilo Sampaoli. Só que esse ano, com o Sampaoli, esse time não conseguiu render, e também o Sampaoli já pegou o time que não vinha bem, isso tudo acarretou que ele não conseguiu realmente dar uma solução nesse time. E às vezes o plantel não encaixou com a característica do treinador, e é o que eu sempre digo, minha opinião de sempre, o treinador que tem que se adaptar ao que ele tem, não o treinador gosta desse esquema e embutir sem saber se os jogadores têm essa característica ou não. Pois é, mas assim, o São Paulo não teria essa capacidade de se adaptar a esses jogadores, porque a impressão que a gente tem é essa. Ele é um treinador completamente fora da realidade do Flamengo. A imagem que ele passa é essa, Léo. Mas assim, esse time poderia ser capaz de pressionar um pouco mais também, isso que o Djalma falou, essa característica. E em alguns poucos jogos o time foi capaz de entregar, por que não sempre, entendeu? Por que não com regularidade? É isso que me pega muito. E quando eu digo se adaptar ao time, não é ceder para os jogadores porque eles conquistaram, não. Se ele assumiu o Goiás,
ele vai ter que encarar a realidade do Goiás. Às vezes ele quer jogar de uma forma, mas os jogadores que ele tem não pode jogar daquela forma. Então é de acordo com o time que você tem, não é dar regalia aos jogadores. Não é, não, você não vai pressionar, você não vai marcar, não é isso, porque você foi campeão, conquistou. É saber que, de repente, o Arrascaeta, o Gabigol, a minha avó, o Everton, eles não conseguem, de repente, não estou falando que eles não são capazes, não conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, peraí, então como nós vamos fazer? Vamos meu Deus, cara, burro. O Jorge Jesus fazia o quê? Eles não pressionavam? O time que mais pressionava, que era mais intenso, era o Jorge Jesus, e era esses jogadores, seu animal. E ele tentou isso e não conseguiu transformar dentro de campo suas ideias, que a gente sabe que ele tem, né? Que ele já demonstrou no passado. Qual a tua ideia, Léo? Assim, por que o São Paulo ele não consegue fazer esse Flamengo jogar pelo menos um pouco do que já jogou? Eu acho que muita coisa, assim, também não é só a parte tática, né? Acho que dentro de um time de futebol, muito é convencimento, é ambiente, verdade, sabe? Ambiente bom. Aí eu acho que a gente vai para outros lados também. E uma coisa né? vai puxando a outra, né? Sim. Acho que é aquela coisa de se doar, sabe? De comprar o barulho do técnico. Sim. Isso é uma coisa que o São Paulo, ele, em vários momentos da carreira, na própria passagem pela seleção argentina, isso ficou muito evidente, né? Em ter um ambiente de trabalho legal para todo mundo, né? Que não seja uma coisa pesada, dividida. E do Flamengo a gente tem essa sensação, né? Que não é uma unidade ali, de que time e comissão técnica não são uma coisa só. E eu acho que nesse aspecto você convencer o jogador a fazer algo por você é um pouco mais difícil, né? Ainda mais jogadores que já ganharam tanto e ganharam em outros modelos. Então acho que ele sofre um pouquinho também nessa coisa de construir o meio, que é a responsabilidade dele também, né? Sim. A gente fala o trabalho do técnico não é só de conhecimento de futebol, de tática. O técnico gere pessoas. E gerir pessoas envolve outras habilidades que ele parece nesse momento não ter dentro do grupo do Flamengo. Né? Ô Djalma, 38 jogos e 38 times diferentes, isso influencia? Também. Assim, acredito até que no futebol de hoje seja uma coisa mais normal, porque as equipes disputam muitos jogos, mas no caso dele não. Não são só escalações, são sistemas, modelos de jogo diferentes e mudanças botou Ayrton Lucas no meio de campo, já não é só escalar diferente, é mudar o jogador da sua característica. E isso dificulta porque, assim, um time que você joga toda semana junto, você vê os times vencedores, é difícil ter muita alteração, porque eles já se conhecem, o movimento, como vai ser feito, e todo dia mudando é um dificultador, mas também não significa que esse seja o motivo do time estar jogando tão mal assim. É que eu fico pensando, porque você automatiza também, né? Você sabe onde está o jogador que está do seu lado, o jogadas ensaiadas, bola parada, exatamente. Muda o jogador, aí um é alto, outro é mais baixo. Jorge Jesus fazia isso, né? A gente sabia o time de Jorge Jesus era algo mais... Todo mundo ficava, meu Deus, eles vão, em algum momento, eles vão se machucar, porque são muitos jogos. Jorge Jesus não gosta de poupar ninguém, mas eles não gostavam de ser poupados. O curioso é que, assim, o time ideal do Flamengo de 19, né, o time da final, ele jogou poucos jogos junto. Mas as mudanças eram sempre pontuais, né? Era um desfalque, era um jogador que precisava ser preservado, não é que ele promovia grandes revoluções, né? Então, assim, a base era mais ou menos aquilo ali, e a maneira de jogar, ela não se alterava de maneira muito considerável. Ele levou um tempinho para achar essa formação ideal, mas uma vez que achou, ele seguiu. E eu acho que muito disso é parte da ideia dele também, de adaptar o time ao adversário, ao que o jogo pede, mas muito também a necessidade de achar uma formação que ele não conseguiu achar, e me parece também que daqui até o fim da temporada vai ter muita dificuldade. Ô Djalma, eu fiquei pensando naquela reunião que os jogadores tiveram antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando eles se reuniram sem o Sampaoli. Eles fizeram uma reunião, ficaram ali conversando entre eles. E eu até pensei, talvez com só eles conversando ou chegando a alguma ideia, alguma conclusão, isso vai dar certo. Não deu. Pode dar? Pode dar porque, assim, a qualidade desses jogadores, ela é incontestável, né? A gente sabe que alguns, né, estão vivendo um momento ruim, mas é possível. Assim, não é muito difícil de você imaginar, né? Todos estão falando, o clima está péssimo, não tem relacionamento, então o que os jogadores, de repente, tentaram fazer? Gente, nós temos que esquecer treinador, temos que esquecer briga, temos que esquecer tudo isso que está acontecendo e a gente que joga ir lá para dentro e resolver. O conceito, a ideia deles, com certeza era essa.
Mas aí o que acontece? A bola bate, eles não conseguem dominar, erros muito primários para o nível desses jogadores do Flamengo. E aí, jogando dessa forma, não consegue. Não basta ter vontade, não basta ter dedicação só, que não vai vencer. Então, a queda de rendimento desses jogadores, eles sozinhos, nesse momento, não estão conseguindo resolver. Porque também é muito mais difícil você resolver com um time desarrumado. Quando o time está arrumadinho taticamente, você aparece sozinho, você tem situações que te proporcionam criar. O Sampaoli, no final da entrevista, ele falou ali, né, nós não estamos falhando no último passe, se equivocou completamente, porque não está tendo nem o penúltimo para que aconteça esse último passe. Então, você nem consegue chegar a uma zona que o jogador tenha a bola para criar e errar esse último passe. Não. O penúltimo já sai errado, então nem tem o último. Ele fala sobre decisões ruins, ele fala sobre falta de convicção desses jogadores na hora... Isso tudo é real. Isso é verdade. Mas o que ele poderia fazer ou ele não tem mais o que fazer com esse Flamengo? Eu acho em termos de convencimento com os atletas... O Sampaoli não tem mais. Convencer esses atletas, eu acho difícil. Mesmo assim, não estando... no ambiente, né? É perceber o que está acontecendo, né? A gente viu no domingo, na parada técnica. Então, são várias situações que hoje, ele está ali também bravo. Mas se ele está bravo, mas por que ele não fala com o jogador isso? Não adianta ele ficar sozinho ali bravo. Então, não adianta ir embora. Eu acho difícil, por convencimento do Sampaoli em relação aos atletas, essa mudança. Pessoal, foi isso aí, né? O Flamengo de novo, um jogo horroroso, um joguinho feio, meu Deus, é melhor ter ido ver o Pelé, porque tava feia a coisa, meu Deus, que jogo feio, errando tudo, nossa, que nhaca, parece que esse Flamengo não treina, não pode ser, não pode jogar tão mal assim, pelo amor de Deus, acho que é o pior jogo que eu vi na minha vida, nossa, mas isso aí, vamos ver o que vai dar domingo, né? Vocês gostaram da estreia do Rossi? Eu acho que ele foi bem. Teve uns errinhos bobos de saída, mas o Cunha também faz isso. Mas debaixo da trave, segura em todas as bolas. E vamos ver domingo o que vai dar. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.